Aviso: esse vídeo possui spoilers e umas críticas de uma pessoa com senso crítico de uma criança de 2010. Esses dias eu tava sem muito o que fazer, assim como qualquer outro dia da minha vida, e eu lembrei que eu quebrei um pouco da coerência do meu canal quando eu postei um vídeo sobre Revelations 2. Mas eu nem sequer falei do primeiro jogo. No máximo, eu devo ter falado no outro vídeo que ele definitivamente é um dos jogos que existem, ou sei lá o que. E a verdade é que eu nunca joguei esse jogo na minha vida antes. Tá bom, eu sei. Que tipo de monstro começaria uma franquia de spin-offs fora da sequência, né? Aproveitando o hype recente do Resident Evil Requiem, o nono e provável último jogo da franquia, eu decidi tentar mamar de novo das tetas da Capcom e joguei o primeiro Revelations. E eu finalmente posso falar alguma coisa sobre ele. E o que eu tenho a dizer sobre, ele expôs todas as minhas skill issues. Tirando o elefante da sala, não. Revelations não é um jogo de um console de mesa. Ou seja, ele não nasceu no PS3, no 360. Não, ele nasceu simplesmente no melhor portátil que existe no mundo. Exatamente. Game Boy Color. Tô falando do 3DS, é o 3DS. O port feito do 3DS para os outros consoles, PS3, 360, PC, o jogo é incrivelmente idêntico à versão original. Diferente de alguns jogos em que alguns consoles são maravilhosos e a versão de 3DS é terrivelmente cabulosa, o Revelations é idêntico em todas as plataformas que ele existe. Claro que a versão de 3DS é um pouco mais feia, tem um áudio um pouco mais cabuloso, e provavelmente uma jogabilidade difícil de se acostumar caso você esteja acostumado a mexer na câmera. E por isso, é definitivamente recomendado que você jogue as versões mais recentes do jogo. Assim como eu fiz, já que eu tenho certeza que a segunda tela do 3DS não vale de nada. Já começando com os spoilers, esse jogo se passa depois do Resident Evil 4 e antes da DLC do Resident Evil 5. O jogo, assim como o Revelations 2, ele se passa em episódios também, mas especificamente em 12 episódios com no mínimo uma parte e no máximo 3 partes. A gente tem muito protagonista nesse jogo: Jill Valentine, Parker Luciani, Chris Redfield e Kate Lumley. Cada um desses personagens tem seus respectivos parceiros. A Jill faz parzinho com o Parker, o Chris faz parzinho com a Jessica, sei lá o que, e o Kate faz parzinho com o Quint, ou seja lá qual seja o nome dele. Poderia dizer que esse jogo segue uma organização semelhante à do Revelations 2, episódio X Girl Power, e o próximo é The Last of Us de pobre, mas acredite se quiser, esse jogo tem uma distribuição bem semelhante a episódios longos de série. Ele intercala entre situações e elencos conforme é mais conveniente para a narrativa. Eu tenho muitos elogios sobre isso, na verdade. Bom, dito isso... Pera, ele foi lançado pro Wii U também? Começando do começo, a gente é introduzido com a Jill e o tal do Parker andando de barquinho para encontrar o grande navio Zebobina, não sei, Zeboina, Zenobia, Queen Zenobia, o grande navio Queen Zenobia. Eles foram de encontro com esse navio porque Chris e Jessica tinham ido para uma missão em alguma montanha gelada muito insana, e a última localização registrada deles de alguma forma é no naviozaço, que é justamente o que eles vieram investigar. Andando para lá e para cá com um pouco de terror e drama, a gente encontra o primeiro medonho do jogo e eles pausam a nossa atenção para apresentar a mais nova Raccoon City da franquia, Terra Gira, Terra Gríria. Essa merda de jogo com nome de bosta. Terra Grigia. Terra Grigia. Não importa também, essa cidade sofreu um ataque bioterrorista do grupo terrorista Veltro e, como reação, eles tiveram que derreter a cidade, evaporar, sei lá. Meteram um raio solar muito insano e a cidade foi de nanas. Talvez com alguns civis, provavelmente. Depois o jogo nos apresenta a mecânica de analisar resquícios orgânicos em troca de uma cura quando chega a 100%? Tá, eu acho que vale a pena. Jill pra cá, Jill pra lá. A nossa coitada é mogada pelo mascarado misterioso do jogo 999 de Nintendo DS. E o episódio acaba com essa tensão de arrepiar os cabelinhos. Avançando um pouquinho na história, a gente acompanhou o Chris e a safada da Jessica naquelas montanhas bem geladinhas que eles tinham que investigar. E... tá, isso... Tá, não era jogável do passado, ok. Então, não, Chris e Jessica não estão no navio.
Ok, a Jill e o Parker acordam da lua de mel e eles continuam a transitar pelo navio e encontram um Kaba que é explicado só num flashback do Parker. O Parker e a Jessica trabalhavam juntos na Terra sei lá o que, na FBC, junto do Kaba chamado Raymond. Enquanto a Jill e o Parker dão a vida pela sobrevivência deles dentro do navio, a gente é apresentado ao Chico e o Teco do jogo, Kate e Quint, que são enviados para investigar um aeroporto que tinha lá no lugar que o Chris foi bisoiar. Eles encontram as coordenadas do Queen Zenobia e mandam Chris e Jessica salvarem quem tinha ido salvar eles. Eles aproveitaram também para pegar alguma informação extra que eles perceberam que podiam pegar, mas infelizmente após um ato heróico, eles foram bombardeados e o nosso Tico e Teco foram engolidos pela mão intangível da morte. Quando o Chris e a Jessica chegam lá, eita diacho, na verdade eles estão no Queen Semiramis e não o Queen Zenobia. Era uma armadilha, hell no! O Wesker lá, o Wesker cá, os nossos protagonistas encontram o Psychomantis, que toma um tiro da safardana da Jessica, e nos é revelado que o Cabinha, na verdade, é o estrupício do Raymond. Oh, maga, hell no! O jogo realmente está entregando o título dele, Residentes do Mal e Revelações. Eita diacho. Coisa vai, coisa vem, eles se separam em seus grupos originais. Aquele político do começo do jogo na verdade é malvadão. Jessica se revela uma traidora muito da safada. Raymond na verdade tá vivo. Parker toma um tiro. Jessica começa a autodestruição do barco. E o Parker morre sangrando na área do convés do navio. O quê? Ah, quem explodiu foi o Queen Semiramis e não a Zenobia? Então eles têm tempo para uma sessão cheia de explosões dentro de um barco acompanhado de um timer para dar a sensação de urgência? Por que tem isso em todo o jogo? Eles tentam se salvar da destruição, encontram o Parker ainda vivo, se arrastando, ajudam ele a fugir da destruição e... Ah, ele morre de novo. Dessa vez é de verdade. Eles chegam num canto para serem resgatados, aparece o clássico bicho gigante medonho para ser ou mais divertido ou mais chato de enfrentar. Nesse caso é o mais chato. Eles sobem no helicóptero e BUM! Mais um bicho que é explodido nessa franquia maravilhosa que eu tanto amo. Mas o jogo não acabou. Você está equivocado. A gente tem outro plot twist gigatônico. Sim, Queen Dido. O terceiro navio restante que foi destruído quando Terra Blá Blá foi vaporizado pela mão invisível do comércio. Essa informação foi conquistada pela nossa incrível dupla que tinha morrido lá. Ah, e o Raymond salvou o Parker. Os dois estão vivos. Chris e Jill se juntam para irem até o Queen Dido e encontram o líder do grupo Veltro se alimentando com o T-Abyss, que é o vírus cabuloso do jogo. Ele estava se alimentando com esse vírus durante um ano, que foi o período que o navio afundou. Ele foi traído pelo político malvado, sendo esse líder o único que tem o vídeo que pode entregar o vilão do jogo para as autoridades competentes da Capcom. Acreditando que os nossos queridos são aliados do malvadão, ele decide se tornar um semideus apenas pela resenha, já que esse desgraçado não seria capaz de sair do fundo do mar. Então ele se torna uma entidade capaz de se teletransportar, criar clones e ainda por cima ficar invisível, mas ele morre tão fácil quanto apareceu. E o jogo acaba. Dessa vez sem explosão, tá? Parabéns. Ah, a safada da Jessica tá viva. Ah, é verdade. O Raymond e a Jessica trabalham juntos, desde o início. Ah, e o Tico e o Teco estão vivos também. É sério que ninguém morreu nesse jogo? Então tá. Diferente do Revelations 2, que eu não tinha nada de especial pra falar do jogo, a ponto de realmente separar a minha experiência do resto da review, o primeiro Revelations merece algumas coisas a serem pontuadas aqui e ali. Indo por partes, a jogabilidade é interessante. Eu joguei a versão de Wii U, especificamente no Gamepad. A jogabilidade não é muito diferente do Revelations 2. As coisas são fluidas, não é difícil de mirar, não é difícil de atirar. Eu só percebi uma certa skill issue minha na hora de esquivar. Eu zerei o jogo sem descobrir como realmente esquiva. Eu esquivava do nada e ficou por isso. Eu rezava para as minhas habilidades gamers me salvarem quando eu mais precisava. Complementando também, eu simplesmente adorei de jogar de Jill. Eu não gostei tanto de jogar com os outros, o Chris, o Parker, principalmente porque a Jill é a mais próxima da gameplay que a gente tem de Survival Horror. O jogo podia satisfazer mais dessa felicidade que é jogar com a Jill, mas o que ele fez já tá bom. Mas ele podia ter feito mais.
bem mais. Indo pra parte que eu realmente estava ansioso de falar, que é finalmente a narrativa do jogo, eu realmente gostei de acompanhar a história. A narrativa segue com um formato muito próximo de série. Ele frequentemente muda o foco dos protagonistas, vai pra flashback, volta de flashback, vai pra Jill, vai pro Chris, vai pro Tico e o Teco. São alternâncias de narrativa que torna definitivamente agradável de acompanhar a história. E a história tem tudo de bom. Os plot twists de traição dele são bons, realmente surpreendem. O Raymond é o mais previsível que tem, é só olhar a cara dele. Mas a traição da Jessica eu diria que até que é bem montada. O jogo nos apresenta ela como uma personagem que parece que tá sempre dando mole pro Chris, mas como a personagem não é resumida dar em cima dele e tem suas variações de querer confiança do Chris, querer ser alguém que ele se importe tanto quanto ele se importa com a Jill, isso realmente faz a personagem ser minimamente agradável. A Jessica, apesar de ser uma personagem simples, você gosta minimamente dela. Eu, pelo menos, gostei. Outra parte da história que também é boa de acompanhar é o problema dos navios e a batalha de Ellie versus Kira, que a gente acompanha entre o político malvadão e o líder da nossa organização. Apesar de não ser o principal foco da narrativa e muito menos a parte mais interessante da história, até que é divertido de acompanhar o Ellie versus Kira. Mas, sinceramente, a melhor coisa dessa história, na minha humilde opinião, são os navios. Todo o plot twist com o navio Zenobia, Semiramis e o Dido, a brincadeira que os dois primeiros são idênticos e pipipi plô. Eu genuinamente me divertia quando a história me mostrava algo relacionado aos navios. E por último, mas não menos importante, menção honrosa, onde eu cito por respeito a trilha sonora do Queen Dido. Essa música é realmente muito boa, gosto muito dela. Junto disso, minhas palmas para a música do menu do Revelations 1 e 2, que são provavelmente as minhas músicas favoritas da franquia Resident Evil inteira. Resident Evil Revelations foi um respiro de alívio para os fãs da franquia na época. Ele devolve o que os jogadores tanto sentiam falta, a exploração de um ambiente fechado e um survival horror que, apesar de não ser o melhor da franquia, considerando que na época eles queriam o mínimo do mínimo, foi um bom trabalho. Revelations envelheceu o suficiente para você não dropar do jogo enquanto joga, mas ele definitivamente não serve como substituto de outros jogos da franquia que faziam o mesmo papel que ele, só que bem melhor. A trilogia original, o remake do segundo jogo, até os últimos 2 jogos que a gente tem da franquia preenchem melhor esse vazio do que o Revelation. E isso vale pra ambos, na verdade. A minha principal reclamação em relação ao jogo é que a exploração não é tão recompensadora. Não é tão divertido realmente em comparação a outros jogos da franquia. Mas eu me alegro que ele chegou muito perto de dar essa felicidade. Considerando ainda por cima que esse jogo é de 3DS, os desenvolvedores entregaram mais do que eu pensei que o 3DS iria aguentar. Eu admito que nesse primeiro jogo eu gostei bem mais do que o segundo, principalmente em relação à narrativa. Ambos os Revelations envelheceram bem, mas eles servem mais para matar a saudade de uma fórmula do que realmente pertencerem a essa fórmula.